galera, aqui é o Juan, sejam todos bem-vindos ao canal aí. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre segurança na AWS, diversos serviços de segurança, onde estaremos abordando hoje neste vídeo aqui. A gente vai fazer um resumo, um breve resumo sobre algumas ferramentas, né, sobre as principais. E não esqueça de deixar seu joinha aí no vídeo e se inscrever no canal. Vamos lá. O que a gente vai falar hoje, pessoal? A gente vai falar um pouquinho sobre o modelo de responsabilidade compartilhada, sobre gerenciamento de acesso com IAM, sobre o KMS, sobre o CloudTrail para registro de atividade, Trusted Advisor, sobre o CloudWatch para monitoramento, sobre o Config, Security Hub, Guardari, Amazon Detective, sobre DR, né, Disaster Recovery. Vamos falar um pouco sobre o WAF, Web Application Firewall, né, sobre o Flow Logs também. Pessoal, como sabemos, hoje é uma realidade, né? A gente tem uma grande parte já de empresas que têm seu workload já em execução na nuvem. E por isso a preocupação, né, dos líderes daí das empresas, a preocupação em ter um ambiente seguro, né? Aí tem aquela pergunta ali, por que eu devo preocupar com segurança em cloud? Quando a gente fala do nosso ambiente em nuvem, a gente está falando que a gente está com o quê? Com dados, às vezes, do cliente, onde eu tenho que trabalhar com questão de criptografia dos dados ali, questão de RTO, RPO, para um desastre de um ambiente, eu tenho que estar atento a esses detalhes, uma possível ameaça em meu ambiente, uma vulnerabilidade. São diversas coisas relacionadas a ter um ambiente seguro. Por isso a preocupação, né? Com base nisso, pessoal, a gente vai falar hoje sobre algumas categorias que se encaixam dentro dos serviços de segurança da AWS. Dentre eles, gerenciamento de identidade e acesso, detecção, proteção de rede e aplicações, proteção dos dados, né? Respostas a incidentes e conformidade. Coloquei até um ponto importante ali, ó. A nuvem oferece eficiência, flexibilidade e escalabilidade. São diversos serviços, são diversos recursos, né? Que são muito bons para o aproveitamento aí da empresa. Só que pode ser tudo revertido, né? Se a segurança não estiver em primeiro lugar. Por isso esse cuidado é importante. Quais os benefícios que eu tenho ao me preocupar com a segurança em nuvem? Prevenção, você vai poder se prevenir contra ataques, você vai poder fazer detecções, né? Existem diversas ferramentas de detecções aí de ameaças, vulnerabilidades em seu sistema, em ferramentas, detecções em todo tempo, né? 24/7 ali, uma ferramenta monitorando. Respostas aprimoradas de incidentes, né? Para uma correção, tá até o próximo passo ali, que é correção, né? Conforme a gente vai vendo aqui no vídeo, a gente vai notar que existem ferramentas que vão cuidar da parte de prevenção, outras que vai cuidar da parte de detectar, né, e trazer uma respostas, e outras já para corrigir isso através de uma automação, que é algo muito importante. Vamos falar um pouco de modelo de responsabilidade compartilhado. Isso aqui para quem já pegou os fundamentos aí de computação em nuvem, AWS, vai lembrar um pouco sobre isso aí. Quando a gente fala de ambiente em nuvem, pessoal, a gente está falando que existe uma responsabilidade que é compartilhada entre o cliente e a AWS. Ou seja, tem uma parte que o cliente vai cuidar, que é de responsabilidade dele, e outra parte que a AWS é responsável. Por exemplo, aqui a gente está vendo que o cliente ele é responsável pelos seus dados dentro da nuvem. O cliente ele é responsável por criptografar os seus recursos em nuvem, né? Por exemplo, os dados do cliente. Até ali, criptografia do lado servidor, criptografia do lado cliente, tráfego de rede, a proteção do tráfego de rede. Quem vai cuidar disso sou eu que estou usando a nuvem, eu que vou configurar as regras do firewall, as regras do security group da minha instância, cuidar dos patches do sistema operacional, atualização, certo? E também a questão de gerenciamento de identidade. O meu usuário tem permissão de quê? Isso é a minha responsabilidade dentro da AWS. Aí a AWS vai ficar responsável da parte de segurança entre o que? As regiões, ela que tem que cuidar disso, a segurança da zona de disponibilidade, a segurança das edge locations, né? Segurança de rede ali voltado para os data centers, né? Para o storage de computação. E é isso aí, pessoal. Esse modelo de responsabilidade é interessante entendermos quando a gente está utilizando o ambiente em cloud. Né?
Vamos começar aqui. IAM, IAM, né? Identity and Access Management. Ele entra na categoria aí de gerenciamento de identidade e acesso. Basicamente, pessoal, esse cara aqui é onde eu vou colocar lá, por exemplo, eu criei o usuário João. O João tem permissão de ligar uma instância C2 e desligar. Ah, não, o João tem permissão de administrador dentro da conta. O João tem permissão somente para acessar o CloudWatch. O João tem permissão somente para acessar um bucket específico. É dentro do IAM que eu vou fazer isso aí, onde eu vou criar grupos. Por exemplo, eu criei cinco usuários e vou adicionar esses 5 usuários no mesmo grupo com um conjunto de permissões. É onde eu vou criar minhas políticas de acesso, onde eu vou criar minhas roles de acesso também. E basicamente é isso. O IAM, vamos gravar isso aí. O IAM é onde eu gerencio o acesso dos meus usuários, grupos, políticas, roles para permissão de um serviço a outro. E é isso aí. Vamos falar um pouco sobre o KMS. KMS, pessoal, Key Management Service, ele entra na categoria de proteção de dados. Para que serve o KMS? O KMS nada mais é que um serviço onde é gerenciado, onde gerencia chaves de criptografia, sendo elas simétricas e assimétricas. E para que eu posso utilizar, eu devo utilizar esse serviço para quê? Por exemplo, você tem uma conformidade da sua empresa, por exemplo, que segue uma política da ISO 27001, um exemplo. Aí, por exemplo, lá eles exigem que você criptografe todos os dados em repouso do bucket que você está utilizando, com os dados do cliente. Você pode simplesmente criar uma chave, né, assimétrica ou simétrica e criptografar aquele bucket. Aí somente, por exemplo, o usuário João tem permissão de utilizar aquela chave. Ele vai conseguir baixar os arquivos de dentro daquele bucket. O usuário Juan não tem a chave, ele não vai conseguir baixar os dados daquele bucket. Basicamente, o KMS serve nada mais, nada menos do que para isso, onde eu posso gerar uma chave e utilizá-la para criptografar meus recursos, sendo ele bucket, instâncias do EC2, volumes do EBS, diversos serviços, né, AMIs, para estarmos cuidando da parte de segurança dos dados. CloudTrail, pessoal, para que serve o CloudTrail? CloudTrail nada mais é do que o detetive geral aí da AWS que detecta toda chamada de API de recursos, né? É muito utilizado aí para auditorias. Por exemplo, o usuário Gabriel entrou lá no bucket e excluiu um arquivo. Aí eu gostaria de saber se realmente ele excluiu esse arquivo. Eu consigo lá nos logs ali do CloudTrail, né? Log de eventos e ver através do usuário dele, através do ID do recurso, qual que foi o bucket que ele excluiu o arquivo lá que estava lá dentro, de onde que veio essa chamada de API, certo? Eu posso configurar também, pessoal, uma trilha, né, do CloudTrail para monitorar toda a minha conta ou simplesmente apenas uma região, né, e armazenar esses logs aí do CloudTrail em um bucket específico para possível análise posterior. Alguns até utilizam para análise aí o Athena, né, que é um serviço de consulta SQL também. E para isso que serve o CloudTrail, nada mais, nada menos aí do que monitoramento de atividade dentro da conta. Ah, eu gostaria de saber se realmente a minha instância do ID X foi desligada a tal horário. Você consegue entrar lá dentro do log de eventos e analisar. Lembrando que por 90 dias ele fica armazenado no log de eventos, padrão. Após isso, ele vai ficar salvo apenas nas trilhas do CloudTrail, se você tiver assim habilitado. O serviço que entra aí na parte de detecção, né? Muito usado por auditoria. Pessoal, Trusted Advisor. A gente está fazendo um resumo aqui. A gente está fazendo mais voltado para a segurança. O Trusted Advisor, por exemplo, ele vai falar sobre... Ele vai trazer métricas, pessoal. Ele traz métricas de recomendação, né, que ajuda você a seguir as práticas recomendadas da AWS, visando melhor performance, melhor otimização de custos, né, para reduzir custos na AWS. Quando eu falo reduzir custo, por exemplo, diminuir IOPS de discos que estão superprovisionados, alterar discos de GP2 para GP3, isso aí você está economizando. Utilizar máquinas tipo A, que é 10% de economia. Performance, eu posso arquitetar minha aplicação para ter uma melhor performance. Tolerância a falhas, limite de serviços. Minha VPC, minha região X está já com 5 VPCs, que é o limite padrão. Você vai ter que entrar lá e solicitar mais no cotas de serviços, né? Mas vamos ao que interessa, segurança. O que esse cara costuma trazer para a gente? Ele vai trazer recomendações de segurança. Por exemplo, você tem na conta
nas suas 3 contas que fazem parte do Organizations, você tem 5 security groups que estão com a porta 22 liberada para o mundo. Isso a gente sabe que não é algo muito recomendado de se fazer, né? Mas ele vai trazer essas recomendações. Ah, você tem o MFA do root não está habilitado. Coisas do tipo ele vai trazer para você, para que você possa entrar e corrigir. E vai te retornar as atividades que foram corrigidas, as que devem ser corrigidas. Entra na categoria de detecção também. CloudWatch, pessoal, esse cara aqui, ele é muito importante para quem utiliza, quem trabalha com a parte de segurança na AWS. O que esse cara faz? Ele coleta, né, métricas, ele visualiza logs, cuida das partes de métricas ali, dados de eventos em tempo real, né, ou melhor, em quase tempo real também, né, em painéis automatizados que você pode criar dashboards personalizadas. Por exemplo, eu habilitei um AF e esse WAF tem diversas regras. Eu quero mandar umas regras específicas para o dashboard. Capturar essas métricas e configurar um SNS para me notificar quando essa métrica for acionada, vamos dizer assim. Ele é o cara, pessoal, onde você pode analisar dados de CPU, porcentagem de utilização da CPU, de memória, caso você instale o agente do CloudWatch, onde ele vai manter os logs groups ali que você criar, onde você vai encontrar as métricas, certo? Ele é bem integrado com diversos serviços aí, né? Cuida da parte de monitoramento aí da AWS como um todo, né? Por default, ele já captura métricas de instâncias EC2, por exemplo, de CPU, de rede, de armazenamento. Vamos falar um pouquinho sobre o config. Entra na parte de detecção também. Pessoal, esse cara, o que ele faz? Uma vez que eu habilitei o config, ele vai retornar para mim todos os recursos que eu tenho ativo na minha conta. Que é muito bacana, né? Você saber quantas instâncias que eu tenho ativo, quantos security groups, quantos Elastic IPs que eu tenho ali. E aí que tá. Onde que isso aí entra na parte de segurança? Eu posso criar automações para esse cara. Por exemplo, eu posso entrar lá no config e criar uma regra que seja o seguinte, igual o exemplo que eu coloquei aí embaixo. Toda vez que um usuário entrar na conta AWS e criar um grupo de segurança, liberando a porta 22 para o mundo, eu quero ser notificado através do SNS. Aí eu vou receber essa notificação do SNS. E dá para você habilitar uma remediação ali, com a função Lambda ou através das próprias ferramentas aí do config, para fazer essa remediação de correção. Ir lá e excluir a regra. Lembrando que isso aí não é uma prática legal, deixar portas, né, abertas para o mundo. 22, 3306 do banco de dados MySQL, um exemplo aí. Não é uma prática legal. Security Hub entra na parte de detecção também. Esse cara, ele é muito legal, esse serviço aqui. É um serviço de gerenciamento de procedimentos de segurança na nuvem que realiza verificações, ele realiza ali as verificações de boas práticas e recomendações, onde eu posso habilitar padrões de segurança, como um padrão muito comum e utilizado hoje é o de práticas de segurança básica da AWS. Você pode habilitar, ele vai trazer para você o que você já está de acordo, o que você precisa corrigir, o que já está em conformidade, né? Você pode habilitar o CIS Benchmark, você pode habilitar o PCI DSS, diversas regras ali que você pode utilizar, diversos padrões de segurança, né? Onde você vai ver onde você está precisando melhorar e onde você já aplicou algo correto. O legal desse cara também, pessoal, que ele se integra a diversos serviços de segurança, como, por exemplo, o Firewall Manager, o Config, ele manda as regras, né? Uma vez que eu habilitei as práticas de segurança ali dentro, ele vai mandar diversas regras para o Config, você não vai ter um custo adicional por isso. Ele vai coletar métricas do Guarduri, do Inspector, do Detective, tudo centralizado. Ou seja, ele é um cara que centraliza diversos serviços de segurança, inclusive terceiros, alguns serviços terceiros você consegue centralizar. Aí, para administração, né, gerenciamento dos logs, ver o que está em conformidade e o que não está. E habilitar padrões de segurança, que é muito interessante para algumas empresas que seguem alguns padrões específicos. Guarduri. Para que serve esse cara? Ele detecta ameaças e monitora continuamente sua conta, a partir do momento que você habilitou ele ali. Atividade maliciosa de entrega de resultados, voltado aí para monitoramento, né?
E através dele eu consigo já entrar, ele vai retornar os logs, por exemplo, ali a gente tem nesse exemplo ali, ó, algumas descobertas de um usuário vindo de um navegador Tor Client tentando acessar a minha instância EC2. Isso ali não é legal, né? Se onde está vindo de um navegador Tor. A gente pode ver um login malicioso de um IP, de uma chamada, né, específica, que a AWS reconheceu como IP malicioso, de acordo com os dados de, de acordo, né, com o mapa de IPs dela. A gente pode ver ali uma chamada maliciosa ao Kubernetes, uma ferramenta de Bitcoin, possivelmente querendo minerar dentro de uma função Lambda ali. É diversas coisas, né, pessoal, que a gente pode fazer uma análise e corrigir, né? Por exemplo, o guardador ele é integrado ao Detective, que a gente vai olhar mais no futuro aí da apresentação. Ele trabalha com a inteligência aí de ameaças de detecção, né? Trabalha com a detecção inteligente de ameaças, vamos dizer assim. E ele é um cara que usa, como é que eu posso dizer, machine learning, né? Para buscar e detectar esses recursos que não estão em conformidade, essas atividades maliciosas. Por exemplo, tem uma instância específica que está com uma chave CLI, uma Access Key, Secret Key, do usuário root. Aí está lá na conta, ele vai trazer esse reporte para você, você vai entrar na instância, aquela coisa toda e corrigir. Detective, esse cara é muito importante aqui, ele é bem bacana. Através dele, uma vez que eu habilitei o Security Hub, o Guarduri, e ele trouxer para mim métricas, eu posso usar o Detective para monitoramento. Uma vez que eu habilitei as trilhas do CloudTrail, o VPC Flow Logs, eu posso usar o Detective para uma melhor análise também, análise avançada, né? Tanto que até no próprio Guarduri ali, você vai ter a opção lá. Quando você clica no evento que ele trouxe, você vai ter a opção lá de utilizar o Detective para análise. Olha lá, o Detective simplifica o processo investigativo e ajuda as equipes de segurança a realizar investigações mais rápidas e eficazes, né? É uma análise mais avançada. Pessoal, resposta a incidentes. Esse serviço aqui entra na categoria de resposta a incidentes, que é o Elastic Disaster Recovery. Esse cara aí, a gente sabe, por exemplo, eu tenho uma empresa X que tem o RTO e o RPO de um tempo específico. Eu posso configurar um agente do Disaster Recovery da AWS, que inclusive migrou do Cloud Endure para o EDR, DRS. Aí, pessoal, como que funciona? Uma vez que eu instalei o agente na máquina, né, do Disaster Recovery, tanto Linux quanto Windows, eu vou setar ele lá o source server, vou configurar o modelo de replicação, minhas máquinas ficarão sendo replicadas, né? Por exemplo, eu tenho uma instância X, aí instalei o agente, ele vai ficar replicando em uma máquina do tamanho que você definiu, né? Essa máquina vai, por sua vez, vai ficar em todo o tempo, 24 horas em replicação ali. E você vai configurar ali o Launch Settings, né? Para poder setar um tipo de instância específica. Eu vou querer que ela suba nessa VPC específica com esse Security Group. Aí, a partir disso aí, você tem seu ambiente já configurado para um desastre, vamos dizer assim. Lembrando que você deve habilitar isso em uma outra zona de disponibilidade ou, se possível, uma outra região. Vamos dizer que você tem um ambiente aí, uma loja virtual, onde sofreu um desastre na zona A de Norte Virgínia. Aí seu DR está na zona B, não foi atingido. Muito bom. Você vai migrar todo o seu DNS para o seu ambiente na zona B. Você vai subir lá a sua instância, aquela coisa toda. Aí você, dentro do Loud Setting, é onde funciona essa parte aí de setar qual que é o recurso, qual tipo de instância que ela vai subir desse tamanho, nessa VPC específica, com esse Security Group. Lembrando também, tem um ponto importante ali, ó, o failback, failover, a gente deve estar sempre fazendo esses testes, né, gradativamente aí, para ver realmente está funcionando esse DR, se eu precisar amanhã, eu já fiz um teste semana passada que realmente estava funcionando, e validar, certo? Basicamente é assim que funciona o Disaster Recovery aí da AWS, esse serviço aí, Elastic Disaster Recovery. Vamos falar um pouquinho do AF, pessoal? Para quem já trabalha com segurança aí, creio eu que já está bem familiarizado com o AF, né? Entra na categoria de proteção de rede e aplicação. O AF ele vai trabalhar na camada 7 aí, né?
onde você, por exemplo, tem uma aplicação web, vamos colocar que você está rodando com um servidor web Apache, você vai apontar um balanceador de carga na frente e configurar o AF. Ou da mesma forma, se você quiser usar um API Gateway, você pode apontar o AF na frente desse API Gateway. Ou aceita os diversos tipos de Application Load Balance, né? E, aliás, o API Gateway, uma vez que você tem ele, você vai usar o Load Balance do API, né? Aí, a partir daí, você consegue apontar o seu AF. Da mesma forma, o CloudFront, você tem que ter um balanceador de carga que está mandando lá para a sua aplicação de origem, né? Você tem o CloudFront e o Load Balance atrás, que tem, por sua vez, uma instância como origem. Um exemplo. Né? E aí que tá, pessoal. O AF, como que ele funciona? A partir do momento que eu tenho um ambiente configurado e já está habilitado o meu AF para esse ambiente, eu vou criar diversas regras. A AWS oferece as regras padrões, né? Da própria AWS, por exemplo, de IPs anônimos da AWS, de Linux, de SQL Injection, cross-site scripting, regras voltadas para o sistema operacional Linux, onde você pode habilitar, certo? E a partir disso, você pode criar também regras manuais. Por exemplo, eu quero criar uma regra de geolocalização que aceite tudo do Brasil, o que não for disso, eu quero bloquear. Ou, por exemplo, eu quero criar uma regra que tudo que vier do Brasil venha solicitar um CAPTCHA. Ou tudo que vier do Brasil batendo com o RIPF desse caminho, barra sistema ou barra WP de mim, seja bloqueado. Você consegue aplicar diversas regras, pessoal. E lembrando que você pode monitorar. Olha lá, está até comentado ali. Use o CloudWatch para receber os tráfegos de entrada, né, as métricas. E o Kinesis você pode utilizar para montar dashboards aí. Você pode habilitar o Grafana também para integração com esse cara aí, mandando as métricas do CloudWatch. Por padrão, o CloudWatch ele já recebe, né? Por padrão, não. Ele recebe, você só tem que enviar os logs para o CloudWatch, né? Criar um log group lá e enviar para lá, ou mandar para o S3 para análise posterior. Bem interessante. Vamos falar um pouquinho de VPC Flow Logs. Entra na categoria de proteção de rede e das aplicações, pessoal. Esse cara ele é bacana porque eu estou falando VPC ali, mas ele não se aplica somente a VPC. Ele se aplica a subrede, a interface de rede. No final, a gente vai ver que ele vai trabalhar a nível de interface de rede. Vamos colocar que o usuário Luiz tem uma instância rodando sua aplicação. E ele quer saber por que os usuários lá da empresa específica, a empresa X, não estão conseguindo acessar sua aplicação. O Luiz vai entrar lá no NI, no log, né, que ele habilitou. Né? Uma vez que ele habilitou, ele entrou, por exemplo, na VPC, foi lá e habilitou o VPC Flow Logs, ou na subrede ou NI, ele vai conseguir entrar lá no CloudWatch. Uma vez que ele entrou no CloudWatch, ele vai pesquisar pela sua NI e ele vai retornar um exemplo aqui, ó. Vamos seguir esse exemplo aqui, pessoal. Aqui, o que ele está falando? Essa conta específica com essa NI aqui, tem esse P de origem, tentando chegar neste destino aqui, através da porta 443, certo? Ou seja, essa NI aqui da instância teve esse P aqui, ó, que tentou chegar nessa máquina, que é a máquina que, por sua vez, que a gente está comentando, da empresa, né? A empresa está vindo desse IP, tentando chegar nesse IP aqui, na porta 443, e o tráfego foi aceito. Creio que deu para entender aí. A gente tem essa NI, esse IP de origem e IP de destino. Ou seja, o IP do rapaz lá da empresa está tentando chegar nesse IP aqui da minha aplicação, da minha instância, através da porta 443, e foi aceito. Se for negado, ele vai mostrar lá um deny, certo? Aí, tanto a nível de VPC, tanto a nível de subrede, tanto a nível de interface de rede, você consegue habilitar esse cara. É bem útil aí para análise de tráfego de rede de entrada, de saída. Estou com um problema estou tentando realizar aí um troubleshooting, por que a minha instância X não consegue chegar até a instância Y através da porta tal? Está passando? Não está passando? Você consegue analisar através dos logs aí.
E é isso, pessoal. A gente colocou aqui, colocamos uma bibliografia aqui com a fonte, né? Os itens de onde a gente tirou para essa apresentação. Vocês podem ver esse primeiro link aí, tem diversos serviços de segurança da AWS. A gente não comentou aqui sobre Artifact, que entra na parte de governança, de conformidade. Não comentamos sobre o Shield também, mas em uma oportunidade futura a gente vai apresentar também. A gente tem aqui o modelo de responsabilidade compartilhada. Dê uma olhada nesse cara aqui, ó, modelo de maturidade de segurança da AWS. Isso aqui vai trazer algo muito bom aqui para quem utiliza a AWS e quer melhorar alguns pontos chaves aí de segurança, né? Por exemplo, habilitar MFA na conta root, como começar utilizando o IAM, as melhores práticas ali, né? E é isso aí, pessoal. E aqui sobre uma ferramenta de terceiro, né? Que trabalha com a parte de IPS, IDS, lembrando que eu não estou sendo pago para recomendar nada, mas é uma ferramenta excelente aí, onde eles têm tanto parte de segurança para container, parte de rede, IPS, IDS, e esse aqui o Workload Security também, para monitoramento das suas instâncias, EC2. E é isso aí, pessoal. Aqui abaixo está meu LinkedIn, onde você que sentir o interesse, você pode ler o QR Code aí e mandar um convite. E tiver alguma dúvida, pode me chamar por lá também. Ficarei à disposição para ajudar aí. E é isso aí, pessoal. Até mais.